O texto é pequeno, mas o conteúdo é riquíssimo. O conteúdo tem aí um aspecto literal, um aspecto textual e tem aspectos simbólicos também. Tem aspectos simbólicos também. Deixa eu falar logo uma coisa em relação a esse capítulo 26. Eu sei que o trecho do Evangelho que coroa Mateus capítulo 10, versículo 8, é a frase de Jesus que encabeça o capítulo 26, né? Dai de graça o que de graça recebestes, né? E é muito comum a abordagem desse texto associado à prática mediúnica. É muito comum entendermos esse texto e examinarmos e interpretar. A literatura espírita é riquíssima sobre esse assunto. Inúmeros comentários de autores, encarnados e desencarnados, sobre o assunto, em cima desse texto e conectando com a questão da mediunidade gratuita, da mediunidade desendereçada, que a gente vai chegar lá. Mas eu vou procurar, nesse momento inicial, não focalizar o tema mediúnico, porque o texto evangélico é mais abrangente do que apenas a questão mediúnica, embora Kardec foi muito feliz, porque eu acho que Kardec teve aquela economia de motivos, né? Aquela economia e poder de síntese, né? De conectar esse texto à prática mediúnica, que coroa a orientação de Jesus, né? Mas a gente vai ver que a gente tem outros aspectos para serem abordados, mas a gente vai chegar lá, à prática mediúnica. Então os médiuns e aqueles que estavam na expectativa de uma interpretação e de uma discussão, né, de uma análise aqui voltada exclusivamente ou predominantemente para a prática mediúnica, a gente vai chegar lá. Mas no início aqui a gente vai abrir mais o texto, a gente vai abranger mais a compreensão desse texto, que pode ser entendido não apenas com a prática mediúnica. Especialmente esse texto se aplica à prática mediúnica, mas não é exclusivo da prática mediúnica, como aliás acontece sempre com a mensagem de Jesus, né? A mensagem de Jesus, como é eterna e atemporal, não se limitava e não se circunscrevia apenas a um aspecto da vida, senão a um aspecto geral, a um aspecto aí atemporal, um aspecto do espírito imortal, né? Não se limita, portanto, a uma característica ou um tipo de vivência cotidiana, né? Mas quase sempre toda a mensagem de Jesus engloba um estilo de vida e um tipo de vivência que toca, digamos assim, cada frase dele toca em ensinamentos maiores. E aí se conecta com bem-aventurança, se conecta com outros textos, né? É como se cada microtexto de Jesus tivesse nas suas células ali também inscrito o ensinamento maior que a gente vê no discurso mais completo ou mais abrangente, que já está presente ali nas falas mais rápidas, né? Não é à toa que Emmanuel pega e recorta trechos do Evangelho e faz explicações, e sempre recai sobre a lei de amor, sobre os aspectos essenciais da vida humana, né? As necessidades espirituais. Então não é à toa isso, né? Porque é a palavra de um espírito não apenas evangelizado, mas um espírito crístico, portanto um espírito que já acumulou todos os processos, digamos assim, evolutivos pelos quais a gente passa, né? Eu costumo dizer, enquanto você estiver nesse planeta Terra, Jesus vai ser o máximo que você pode copiar. Depois eu não sei, mas enquanto você estiver no planeta Terra, o máximo é Jesus, né? E aquilo que você precisa está em Jesus. Em qualquer aspecto da sua vida humana, você tem em Jesus ali o máximo, né? O limite máximo que você pode alcançar aqui na Terra. Não sei se em outro planeta como é que é, mas aqui na Terra eu acho que a gente tem bastante tempo aí para seguir, para entender os ensinamentos de Jesus. Com exceção daqueles que acham que estão na última encarnação e depois vai para outro planeta. Mas esses daí, esse estudo não é para você. Tirando esses, né? A grande maioria de nós, acredito que vai retornar ainda, né, na carne inúmeras vezes, né? E tem em Jesus ali o potencial daquilo que um dia a gente vai alcançar, né? Jesus representa o nosso futuro, né? A gente olha para Jesus e vê o nosso futuro espiritual. Depois. Bom, então vamos começar
vamos começar aqui com algumas questões de contexto. O contexto da mensagem. Essa mensagem de Mateus capítulo 10 também está presente naquele contexto lá da orientação que Jesus dava aos apóstolos. Lembram no capítulo passado, no tema passado? Andai 2 a 2, né? Não vos preocupeis com a posse do ouro, etc, etc, etc. Toda essa recomendação que era um colóquio particular entre Jesus e os apóstolos. Esse discurso aqui também está presente nesse trecho. Né? Portanto, a chamada orientação aos 12. Né? O discurso de Jesus aos apóstolos. Então, isso é importante a gente aqui considerar. Uma questão importante é que cada frase, ou cada pequeno período, pequena oração desse trecho evangélico aqui, a gente pode seccionar aqui para examinar. Né? Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Restituir a saúde. Restituir a saúde. É uma orientação, portanto, clara em relação à questão corporal, às enfermidades, né, que tanto atormentavam a humanidade na época. Né? E é curioso, Jesus está recomendando aos apóstolos uma prática ou uma atuação em torno da saúde humana. Os apóstolos nenhum eram médicos, nem Jesus estava na faculdade de medicina. Então, é claro que ele não estava falando aqui para profissionais de medicina. Portanto, não estava, de alguma forma, não se pode crer que Jesus estava querendo, de alguma forma, fazer um exercício legal de medicina, uma prática legal, ainda que não houvesse aí o enquadre, né, social e civil da prática de medicina. Não é o caso. Né? Estamos diante de Jesus falando sobre curas, né, que a gente vai abordar a próxima semana. O texto de Kardec é sobre o dom de curar, mas estava falando sobre curas da saúde biológica, curas que a gente pode abranger aqui metaforicamente também, a cura da alma, a cura do espírito, porque em toda a mensagem de Jesus há uma metáfora aí, né? E nem sempre cura do espírito quer dizer cura do corpo. É importante... Tá na mochila. E nem sempre a cura do corpo significa a cura da alma, e o inverso também é correto, é acertado. Né? Nem sempre a cura do espírito quer dizer cura do corpo. Emmanuel chega a dizer que, às vezes, para a cura da alma, necessário se faz ainda o uso de medicamento, de cirurgia e de enfermidades necessárias. Às vezes a enfermidade é justamente o processo que vai gerar a obtenção da cura, a cura verdadeira, a cura legítima, né? Com a qual a gente ainda vai precisar durante muito tempo desses processos. Está lá em Consolador, quando Emmanuel fala sobre o conceito de saúde no mundo espiritual, né? Ele diz, para os encarnados, a saúde é a harmonia dos órgãos, mas para o mundo espiritual é o perfeito equilíbrio da alma, o alinhamento da alma, né? Para a obtenção da qual, às vezes, é necessária enfermidades. Ele diz isso em O Consolador, né? Então, é importante a gente também separar isso aqui, né? É óbvio que, a princípio, no texto, a gente pensa a respeito da saúde física, da saúde orgânica, né? Os apóstolos não eram médicos, portanto, Jesus estava falando sobre um tipo de cura espiritual, aqui no sentido da alma, porque o evangelho era uma mensagem. Aqui estamos falando de Jesus falando sobre os futuros evangelizadores e pregadores. Então, estava falando sobre a cura da alma, a cura do espírito, e, que é a abordagem mediúnica também, os processos através dos quais haviam as curas corporais por fenômenos mediúnicos para chamar a atenção da criatura e aproximá-lo do Criador. As curas de Jesus eram uma espécie de chamamento dos indivíduos para a enfermidade moral que se carregava por dentro. A gente falava isso na semana passada aqui, né? Que, em última análise, todos os processos e males nossos procedem da alma, porque até as questões biológicas têm a sua nascente nos vícios ao longo de reencarnações e, portanto, em questões morais. Já que todos os vícios, diz Allan Kardec, procedem do egoísmo. Então, o egoísmo humano, que é um conceito muito mais complexo, como a gente comentou na semana passada, o egoísmo humano teria ali na sua gênese todos os processos, inclusive os processos biológicos, né? Então, nessa orientação aos 12, orientação aos discípulos, né? Orientação apóstolo significa enviado, né? Aquele que está encarregado de transmitir uma mensagem, né?
a gente tem uma segunda colocação que é ressuscitai os mortos. Aqui a coisa começa a complicar um pouco mais, né? Ressuscitar os mortos pode significar uma série de coisas, e aqui a gente já entra num plano mais metafórico ainda, né? O que é que Jesus quis dizer, né? O verbo anastasai, que é o verbo grego que está presente nos textos mais antigos, não significa apenas falecimento do corpo, mas também afastamento de Deus. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, se refere a isso na sua nota de rodapé, né? Ou seja, às vezes a expressão morto era utilizado também como sinônimo de um indivíduo que estava desconectado da divindade. Daí, ressuscitar dos mortos não era apenas aquilo que aconteceu com Lázaro, que aliás não estava morto, porque contrariavam a lei biológica, Kardec vai dizer isso. Jesus não veio contrariar as leis, mas estava em uma espécie de letargia, de coma. Jesus sabia disso, tanto que as irmãs de Lázaro abordaram ele dizendo: você chegou tarde, ele está morto, e ele responde: não, Lázaro apenas dorme. Portanto, um estado ali, né, de emancipação, de letargia, catalepsia, a ponto de haver inclusive apodrecimento do corpo, ele cheirar mal há 3 dias, e Jesus, com processos magnéticos, recupera os laços perispirituais, ele retoma a vida. Kardec explica isso muito bem em A Gênese, né, do ponto de vista fluídico e mediúnico, né? Mas tanto Lázaro era considerado morto, como em outras passagens a gente tem episódios onde a pessoa estava considerada morta, mas não era morte biológica, era morte espiritual. Quando a pessoa se divorciava da divindade, rompia a sua relação com Deus, estava em conflito com Deus. Quer ver uma passagem, a passagem mais famosa? Parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta à casa do pai, e o filho mais velho que estava presente fica enciumado, porque o pai fez uma festança para aquele filho que foi ingrato, que foi dissipador, que usou a herança do pai, que foi adiante, que gastou todos os bens paternos, antes do pai morrer quis a herança, ele volta. O filho mais velho que fica magoado e enciumado, e o pai disse: meu filho, é justo que a gente comemore, porque o teu irmão estava morto e agora vive. Olha o símbolo, né? Então, às vezes, a expressão morto no Antigo Testamento, nas colocações do judaísmo da época, não era apenas morte física, mas uma morte moral, uma morte espiritual. E os doentes, enfermos físicos e também portadores de algum transtorno mental, acreditava o judaísmo que quem tinha esses problemas é porque estava em conflito com Deus e Deus puniu. Era essa a compreensão. Veja que a compreensão medieval é uma elaboração do pecado, da punição divina, que já havia no judaísmo. Por isso a pessoa era afastada da sociedade e era considerada morta. Inclusive, no censo ou na lista das pessoas que eram consideradas vivas, socialmente falando, no RG da época, a pessoa era arriscada. No Sinédrio, né, entre os doutores da lei. Então, isso é importante a gente aqui considerar. A pessoa que era louca, a pessoa que era enferma, a pessoa que era leprosa, como está colocado aqui também, né? Curai os leprosos, né? E aqui lepra não significa apenas a hanseníase, tá? Na época, todo o processo dermatológico, de dermatite, dermatose, era considerado lepra, era chamado lepra, genericamente falando, era de maneira abrangente, né? Era leproso. E a pessoa ia para o vale dos leprosos, né? A pessoa era afastada, era excluída da sociedade, né? E havia a crença de que alguém que era leproso era alguém que teve algum problema com Deus. A pessoa podia ser ótima de coração, mas aí alguma coisa tem. E isso vem desde o Antigo Testamento, né? Porque a primeira pessoa que aparece no Antigo Testamento, no Velho Testamento, que é uma pessoa leprosa, foi a irmã de Moisés. E o texto diz que Moisés, quando se comunicava com Deus, a irmã dele ficava com inveja de Moisés se comunicar com Deus diretamente. E ao ser tomada de inveja, mais tarde fica com lepra. E a crença judaica acreditou, então, a partir daí, da tradição de Moisés, que alguém que tem lepra é porque tem algum conflito com Deus. Precisava primeiro sanar esse conflito com Deus para depois receber a cura material. Olha, então, a compreensão que existia na época. Portanto, ressuscitar dos mortos não é para morrer ali, mas a pessoa que está morta espiritualmente está o quê? Morta, está desconectada com Deus. Erguer essa pessoa é trazer ela de volta a Deus. Ressuscitá-la. Esse é o primeiro ponto, né? A cura da lepra também era purificar o seu sentimento para purificar também a pele, né? Ou seja, a aparência exterior. E expulsar os demônios. Aqui o demônio aqui havia uma confusão em relação a demônio. Tanto demônio no sentido da pessoa estar num processo de loucura,
está possuído por um demônio, poderia ser um processo psiquiátrico, né? Genericamente falando, o endemoniado acreditava-se que estava sendo assediado por entidades mesmo, né? A compreensão mais clara, mais predominante era realmente uma interferência demoníaca, né? uma sede espiritual, mas havia também uma confusão com loucura, daí o lunático, né? Expressão que é usada inclusive no Evangelho, o lunático, que tinha a ver com fases da lua, né? Essa era a ideia, né? E demônios internos também. Ou seja, a ideia de expulsar os demônios, né, como sendo algo simbólico também de eliminar sombras. Eliminar sombras, né? De expulsar os demônios internos, né? As nossas trevas interiores, mais ou menos assim, né? Então, é a primeira coisa que a gente gostaria de colocar aqui. E Jesus coroa o ensinamento com o texto que serve de base para o capítulo, a frase, dai de graça que de graça recebestes, coroando, portanto, aquela orientação. Ou seja, ele orienta os apóstolos o que fazer, uma missão, portanto, engajada ali, uma missão super engajada, né? Uma missão de fôlego, ir além, curai, né? Ser instrumento de Deus, de cura espiritual, de cura material, né? De transformação dos indivíduos a partir da sua própria transformação, da sua própria iluminação, e dai de graça o que de graça recebestes, né? Se a gente for pegar o texto, parece que essa frase está isolada, descontextualizada, né? Para que essa frase aí no meio falando de processos gratuitos, né? E aqui é interessante a gente pensar o seguinte, o dinheiro e os recursos materiais, e Jesus eu acho que estava também querendo dizer isso, os recursos materiais são utilizados para acessar recursos materiais. Tanto quanto as atividades materiais que a gente desempenha são compensadas com recursos materiais, no mundo geral. O mundo, do ponto de vista material, se movimenta através dessas forças materiais, forças econômicas, né? O trabalho e assim por diante, onde há aí os valores amoedados para compensar os esforços dos sujeitos, né? E o dai de graça o que de graça recebestes, embora seja interpretado à luz da mediunidade, não apenas. A mediunidade é um exemplo, talvez o exemplo mais claro para nós espíritas desse ensinamento. Mas quantos valores que não são materiais e que não podem ser negociados com dinheiro? Quantos valores que são espirituais e que o dinheiro não pode comprar? Essa é a ideia aqui. Porque, lembremos, Jesus estava fazendo apologia da mediunidade, sim, naquele discurso, mas estava fazendo apologia dos valores cristãos. E os valores cristãos não deveriam se submeter aos valores materiais. Vocês vão adiante. Então, o que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que amor não se compra, embora Nelson Rodrigues tenha aquela frase famosa, né? Que dinheiro compra até amor verdadeiro. Ele dizia isso, né? Ele falava na sua escrita, né, que de maneira irônica, ironizando inclusive os relacionamentos afetivos, né? Nelson Rodrigues era um mestre da ironia, né? E abordando do ponto de vista dos aspectos particulares das relações afetivas, que com dinheiro tudo fica melhor, tudo fica bom, né? E fica mesmo, e também não fica, a depender da situação, porque o dinheiro também pode atrapalhar, muito dinheiro pode atrapalhar muito, como a gente vê por aí, especialmente na mídia, né? O dinheiro ajuda muito, mas o dinheiro também pode gerar muita confusão. Mas é óbvio que quando a gente pensa, por exemplo, o dinheiro pode comprar honestidade, pode comprar ética, o indivíduo pode até se comportar eticamente em função de alguma retribuição material financeira, né? Mas o dinheiro produz as conquistas interiores que a gente consegue através dos esforços. O dinheiro por si mesmo gera plenitude e bem-estar, né? Não necessariamente. Não necessariamente. E aqui a gente faz uma reflexão. Imagine, por exemplo, eu milionário compro uma ilha para ficar sozinho. Eu não tenho nem o que exibir. O meu patrimônio, o meu carro zero, eu não posso nem exibir para matar o outro de inveja. Posso ter a comida mais sofisticada, sozinho, vale? Ter um patrimônio financeiro extraordinário para não compartilhar? Para não viver em comunidade? O que é que adianta eu ter um mundo se eu vivo só? Né? Então, isso é interessante, né? O dinheiro não dá para comprar virtudes. Né? O dinheiro não dá para comprar
todos os valores da alma, né? Eu não posso adquirir, por exemplo, as virtudes que me fazem me sentir bem. Plenitude, equilíbrio interior, perdão, paciência. Me dê 1 quilo aí de perdão. Quanto é? Não dá. Então, esse é o primeiro sentido da mensagem. Ou seja, a mensagem cristã, dizia Jesus, penso eu, a mensagem cristã é uma mensagem que não é terrena, é espiritual. E se é espiritual, é de graça. Portanto, divulga a mensagem cristã de graça, porque de graça recebeu. Em outras palavras, faz a tarefa da atividade cristã desinteressadamente. O bem desinteressado estava reunido ali em todo o conjunto da atividade cristã que eles iam desempenhar. O trabalho cristão tem que ser desinteressado, tem que ter desinteresse pessoal. Porque se a gente for começar a colocar compensações e remuneração material, a coisa vai ficar complicada. Porque o propósito da atividade cristã é o melhoramento moral. E os interesses humanos que cabem nas atividades humanas atrapalhariam o próprio progresso da alma, o próprio desenvolvimento dos sujeitos. E o que é interessante, a própria exemplificação, já que o próprio sujeito estaria afetado, atravessado pelos interesses materiais e pelas compensações que ele receberia. Francisco de Assis se preocupou muito com isso quando ele fez a ordem dele. Porque até em guardar alimento para o dia seguinte ele não queria. Porque ao guardar alimento vai ter que alguém guardar. Daqui a pouco a gente vai ter segurança. E aí? Daqui a pouco a gente faz uma instituição. Ele não queria instituições na Idade Média. Para dar o exemplo da falência das instituições medievais na época. Então, o sentido da mensagem é o seguinte: na atividade material do seu trabalho, ganhe o seu dinheiro para sobreviver. Mas na atividade cristã, seja desinteressado. Porque é no desinteresse pessoal, que no trabalho material a gente cresce também. Mas a gente cresce principalmente quando a gente faz aquilo que a gente ganha no contra-cheque, mas faz aquilo que o contra-cheque não pode pagar. Porque o fazer algo com amor, isso não necessariamente está prescrito. Isso não se paga. Eu fazer a minha atividade com doçura, com dedicação, isso não está programado. Né? Eu vou além daquilo que eu estou recebendo. Eu estou recebendo por fazer a atividade. Agora, fazer a atividade com amor, com devotamento, vai além. Então, e isso faz a alma crescer muito mais. Na atividade cristã, a gente tira os interesses materiais, as compensações imediatas, para pensar em engrandecimento da alma, de si mesmo e do próximo. Através do amor que não é interessado. Se já tem compensação, já não é um amor tão puro assim. Já não é exercício da fraternidade tão puro assim. Então, a ausência de compensações, portanto, a ausência, e aí eu vou entrar num terreno delicado, nos apóstolos e no cristianismo primitivo, a recomendação era também um apostolado isento de profissionalismo religioso. Pelo menos é assim que viveram os apóstolos e os cristãos iniciais. Eu não vou entrar no mérito das instituições cristãs que tiveram sua razão de ser, de se estabelecerem, se estruturarem na Idade Média, todas as igrejas cristãs mais tarde, orientais e ocidentais, protestantes mais tarde, e que, de alguma forma, na tradição delas, esteve presente o profissionalismo religioso. A atividade profissional dos religiosos que eram remunerados por essa atividade. E é claro que a gente teve, ao longo dos tempos, problemas em relação a isso. Né? Interesses de terra, interesses de patrimônio e assim por diante. Por isso que o Espiritismo não se propõe a isso, a gente vai examinar depois. Mas a ausência de profissionalismo religioso, cada apóstolo tinha a sua fonte de renda, tinha a sua forma de viver, e a atividade que eles se dedicavam no apostolado cristão era isenta dessas compensações. Para não conspurcar, para não contaminar a mensagem cristã da lógica mercadológica, da lógica do mercado. Olha que esse assunto dá muito pano para manga, dá aí um assunto inesgotável. Então, a gente tem o comércio das virtudes cristãs, que Jesus estava ali tentando, esclarecendo aos apóstolos para rejeitar aquilo, o comércio do ensinamento cristão e, o que é mais emblemático, o comércio de qualquer coisa sagrada, de qualquer coisa espiritual, que é o que a gente vai examinar. A gente tem um item nesse capítulo de preces pagas, que era comum na época, prece paga, que é também uma espécie de comércio que existia.
muito mais forte do que nos tempos atuais, por exemplo. Então, a gente está vendo, por exemplo, nesse capítulo, uma riqueza muito grande de elementos. Um conteúdo vastíssimo aqui para a gente examinar. A ideia aqui, a princípio, é o trabalho e atividade do bem sem compensação. O que Jesus convidava aos discípulos era: não recebam compensações. Não esperem compensações. E se a gente for... Eu ainda nem coloquei doutrina espírita na conversa. Eu estou só me restringindo ao cristianismo primitivo. Se a gente for copiar esse modelo, a gente vai ter que reformular muito das nossas práticas. Muito das nossas práticas. Porque a atividade, portanto, era sem expectativa de compensações, diretas ou indiretas. Porque também há expectativa de compensações indiretas. Então, nós temos isso. Né? Todos os dons humanos, todas as faculdades e capacidades humanas sempre são motivo de cobiça, de admiração, de sucesso e de fama. E a gente vai examinar semana que vem dom de curar. Dom de curar é um negócio que catalisa a atenção do mundo inteiro. Se aparece alguém que tem dom de curar, estremece as bases do mundo. E ganha ibope. O mundo inteiro vai para cima. Qualquer sujeito que apareça com dom de curar, ou com suposto dom de curar, fica mais pop do que qualquer cantor, do que qualquer celebridade. Aliás, as celebridades correm atrás deles. Porque isso é instrumento de brilhar os olhos, de fascinação. Mas não apenas. Qualquer dom humano, qualquer capacidade humana que sai acima da média, gera cobiça e interesse, portanto, faz parte de provas também. E quase sempre a fama é uma prova pesada, porque quase sempre o sujeito não sabe lidar direito com ela. A maioria dos sujeitos que passam com algum tipo de fama e evidência, e olha que a gente está numa época que a gente quer evidência, quer curtida, quer seguidor. E os tormentos daqueles que sentem fama, que experimentam fama. Eu me lembro de uma viagem à palestra que eu fiz, e eu vi no aeroporto uma pessoa conhecida. E eu estava ali comendo numa boa, e eu senti tanta pena dela, porque eu não conseguia nem comer. Toda hora que ela ia botar um garfo na boca, chegava alguém pedindo autógrafo, querendo conversar. Na hora do almoço. E eu ali, graças a Deus que eu não sou famoso, meu Deus. Quer dizer, quantos tormentos, quantos conflitos que são despejados nessas pessoas. Quanta intriga, quanta fofoca, quanta situação calamitosa. Quanta gente dessa área que parece invejada, mas não consegue dormir senão com medicamento forte. Quanta capacidade de errar, quanta facilidade em errar, porque está em evidência, em foco o tempo todo. Então, beleza física, fama, sucesso, poder financeiro são provações. E quase sempre, enquanto o sujeito vence, ele está perdendo, está tendo uma grande derrota espiritual. Por isso, os dons humanos, as habilidades humanas, quase sempre o mentor espiritual, quando a gente começa a se sobressair e começa a sair da média e chamar a atenção, o mentor espiritual coloca a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, vai errar de novo. Enquanto a gente está se achando o máximo, o mentor espiritual está orando a Deus. Porque começa o rir. Chico Xavier dizia: o bom médium, o trabalhador espírita, é aquele que é anônimo, que não aparece. Ele apareceu por uma consequência de circunstâncias, mas ele queria o máximo de anonimato e discrição. E chegava a dizer mais: quanto mais tem problema, melhor. Porque quando começar a não ter problema nenhum, começa a relaxar e aí vem o perigo. Quantos estamos aqui na casa espírita porque estamos sofrendo problema? Porque senão estaria, Deus sabe lá onde. Então busca a casa espírita como ajuda, porque quer se melhorar, quer se espiritualizar e assim por diante. Então são valores que são valores espirituais que o dinheiro não pode. O dinheiro pode ajudar até a transformar. Você pode pegar dinheiro e investir em cultura e transformar o dinheiro, riquezas da terra e riquezas celestes, né, como diz o Evangelho, em cultura para você.
Cultura, inteligência e sabedoria é um patrimônio que você assimila e que você leva. Você transmuta valores amoedados em generosidade humana. São valores materiais que você transforma, você faz um câmbio, para falar em linguagem financeira, né? Em valores espirituais. Mas os valores amoedados não são granjeados, não são adquiridos à conta de valores espirituais, e a gente não consegue acessar os valores espirituais somente com os valores materiais. Não conseguimos conquistar. E também os valores espirituais não se pagam, né? Não tem essa relação direta, né? Então, o que a gente faz quase sempre é sacrificar os valores espirituais em favor dos valores materiais, né? E os casos são inúmeros em relação a isso. Inúmeros em relação a isso. E é aí que a alma começa a experimentar, como diz Emmanuel, a bênção do sofrimento para se erguer. Está morto e se ergue, né? Ou se purificar, né? Ou expulsar o demônio, né? Demônio aqui no sentido simbólico da palavra, né? Os demônios que a gente carrega. Então, essa mensagem é uma mensagem, portanto, rica, e eu queria finalizar meu comentário para abrir depois para a reflexão, lembrando de um caso que está na obra Ação e Reação, um caso, inclusive, emblemático. Esse caso de Ação e Reação é um dos casos da obra Ação e Reação de André Luiz que mais me sensibilizou, porque narra um espírito de uma mulher, um espírito, portanto, feminino, né, que foi uma mulher na Terra, que chega no mundo espiritual em um processo de loucura, de idiotia, de alucinação, de tal forma que fazia pena, dava pena. André Luiz e a equipe recebe ela e fica, de alguma forma, surpreso e bastante afetado em função do estado deplorável espiritual daquela criatura, que ainda tinha as marcas da juventude. Ou seja, viveu pouco no mundo físico, né? Porque estava ainda com a aparência da última encarnação, jovem, portanto. E aí ela falava sobre o seu drama. Estava cega, não conseguia ver direito, não conseguia ver os benfeitores espirituais ali presentes, né? E do lado dela tinha uma senhora com idade avançada, muito parecida com ela, conduzindo-a, que era a própria genitora. A própria mãe dela foi recebê-la e ela não conseguia ver. E ela chamava pela mãe, sem saber que a mãe estava do lado. O que é interessante. A história dessa jovem é uma história dramática. A mãe, quando estava encarnada na Terra, era uma atriz. Era uma atriz profissional. Iniciou um relacionamento, casou-se e teve essa menina, essa filha. Logo depois do casamento, o marido debandou, começou com uma conduta extravagante, uma conduta aí de desrespeito ao lar, de fuga do lar, uma vida aí, né, de acesso a outras mulheres, né, de uma busca aí fora de casa, e acabou rompendo e abandonando mais tarde a família, em uma situação inclusive de necessidade, e foi adiante. Essa mulher, para conseguir, tentou de tudo, experimentar uma série de problemas, para conseguir criar a filha pequena, sem ajuda, não tinha família próxima, família consanguínea, reduziu ao máximo a atividade profissional dela, no auge da sua carreira, para cuidar dessa menina. E se dedicou a essa menina numa vida mais modesta, né, chegando inclusive a trocar a atividade profissional dela por atividades domésticas cotidianas, como costura, como corte e costura, como algumas atividades consideradas socialmente mais simples, né? E menos remunerada, para se manter e para cuidar da filha. Bom, o tempo passa, eu estou encurtando a história, que a história é mais rica do que isso. O tempo passa, a menina cresce, né, é educada, é encaminhada, e chega aí na idade adulta, na jovem adulta, se envolve com um companheiro, se relaciona, e não tendo condições financeiras, né, de nem ele nem ela de viver no seu local, na sua casa, vai morar com a mãe, que acolhe os dois como filhos, né? E ela, né, que lentamente vai entrando numa fase onde começa a se sintonizar com valores mais materiais, com valores mais assim egóicos, né? Começa a alterar um pouco a conduta que tinha, e começa a encarar a mãe como um empecilho
como uma espécie de obstáculo para a vida dela de casamento. Né? O marido também contaminava ela muito, né? Vivia contaminando ela, e para conseguir o patrimônio, para ficar com o patrimônio, né, que era a casa, e algum tipo de renda que tinha, né, e ao mesmo tempo ter privacidade, porque uma das queixas dela era que o casal não tinha privacidade. Até que um dia ela resolveu expulsar a mãe de casa. Organizou as coisas e resolveu colocar a mãe para fora. O diálogo é impressionante, o diálogo da mãe com a filha naquele momento final. Havia um inverno fortíssimo, frio na região. Eu não me recordo agora se foi no Brasil ou foi na Europa. Não me lembro direito. Eu sei que era um inverno frio. A mãe com as malas fazendo, olha para a filha e disse: minha filha, olhe para aí fora como está frio. Está muito frio. E ela disse: e daí? Não tem nada a ver com isso. A senhora vai ter que sair hoje aí daqui. Não tem jeito. A senhora hoje, agora, sai de casa. E realmente ela foi colocada para fora de casa. Ficou na miséria um tempo. O mundo espiritual foi e providenciou ajuda. E uma amiga sua de longas datas acolhe ela na sua casa. E ela vive a vida inteira morando na casa de favor dessa amiga. Né, e passa o resto da vida assim. Né. E a filha foi buscar a sua felicidade, entre aspas. Foi ser feliz, como a gente costuma dizer. Né. Só que era uma felicidade que não era uma felicidade legítima, né? O tempo passa, o remorso começa a corroer-lhe a alma, né, que ela tentava de alguma forma anestesiar, né, com uma série de artifícios, uma vida irregular, uma vida extravagante, os excessos, né, bebida alcoólica e assim por diante. Mais tarde teve uma série de problemas no casamento e não durou muito tempo e desencarnou. Ela desencarna em situação deplorável, vai para uma região densa da espiritualidade. Porque, veja, meus amigos, a desencarnação que é descrita pelo mundo espiritual, a desencarnação é descrita por um processo em que ninguém vai julgar você, é a própria consciência que se julga automaticamente. Porque é a consciência que estão as leis de Deus. Automaticamente. Né? Da mesma forma que a gente muitas vezes busca os locais que nós carregamos por dentro, aqui no mundo físico, que é o mundo material de aparência, de fachada. Quantas vezes acontece isso? Por exemplo, o cara que é viciado em pinga e cachaça. Você já viu os ambientes que ele vai? O ambiente ao redor como é que é? Como é que é pesado? Os outros iguais a ele, como estão em estado deplorável? Você já viu esse sujeito chegar numa padaria assim elegante, com aquela moça, com aquela touca assim bonita, recebendo ele de batom, com cabelinho assim, dá pinga aí, bota a pinga aqui. Que é incompatível o ambiente. Primeiro que ele vai ser censurado, ele vai se sentir deslocado, o padrão de comportamento é diferente, destoa. Então aquilo que a gente carrega na alma acaba se materializando no ambiente ao nosso redor, no mundo físico mesmo. Aquilo que a gente sintoniza, afiniza. Agora imagine fora do corpo, onde a realidade é mais sutil, vibratória. A gente é automaticamente carregado lá. Ou você acha que André Luiz, quando despertou lá em nosso lar, alguém pegou ele e vai dizer: não, agora você vai para um umbral, fica aqui 8 anos, vou até aqui escrever na sua cadernetinha. Não. Foi ele próprio que foi arrastado para lá. Ele próprio que foi, porque estava mergulhado e afim com aquilo, sintonizado com aquilo. O irmão Jacó, no livro Voltei, vai falar uma coisa interessante. Ele cita um conceito que me chama a atenção, eu não me lembro agora, mas é como se fosse fluidos gravíticos, é alguma coisa assim, que tem a ver com gravitação. Ele vai dizer o seguinte, que o apego material, às vezes, funciona no seguinte aspecto. Eu queria muito comprar essa cadeira. Queria muito. Aí juntei dinheiro, me esforcei, comprei a cadeira, investi. Eu preciso agora me trabalhar, porque senão eu vou ficar pegado à cadeira. Porque só de fazer isso, eu já tenho laços psíquicos envolvendo a minha cadeira, que ele chama de fluidos gravíticos. Aquilo ali me vincula. Então o processo de desencarnação também é de se desvincular dessas conexões, desses pequenos apegos. Agora você imaginou aquela pessoa que mata e morre por um objeto material? Aquela pessoa que gastou, como umas celebridades aí, gastou 500 mil para
recauchutar o corpo todo, é enchimento labial, tirou umas costelinhas para ficar com a cintura menor, silicone dos pés à cabeça, nada contra, viu? Nada contra, pelo contrário. Mas assim, a fixação exagerada. Imagine quando esse sujeito desencarnar, que vê o cadáver, o silicone lá em cima dos ossos. A fixação psíquica. Então, ora, bom, mas voltando ao caso, para a gente encerrar o caso, né, e passar aí aos comentários. Ela chega no mundo espiritual em estado deplorável. A mãe vai buscá-la e às escondidas, de maneira anônima, sem se identificar. Por quê? Porque ela dizia, meu Deus, eu não quero... Ela já estava se dando conta que estava desencarnada. Eu não quero encontrar minha mãe após a morte sem me reabilitar, porque para mim vai ser uma vergonha. Veja, o algoz diante da sua vítima, como sente vergonha, sente constrangimento. Eu peço tudo a Deus, menos encontrar minha mãe, porque eu não vou conseguir olhar nos olhos dela. A culpa. Aí a gente pensa assim, né? No mundo físico não teve culpa. Não teve o quê? A gente acha que não teve. Agiu sem remorso. Agiu e parecia que... É porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa. Como é que aquilo funcionava? Porque a consciência sabe. Agora, o mais louco dessa história, o mais incrível dessa história, é que a mãe recebe ela, começa a acariciá-la e dizer algumas palavras. Ela vai dizer, meu Deus, que anjo é esse que me conforta? E que tem a voz da minha mãe. Como eu me lembro da minha mãe. O que André Luiz mais ficou estarrecido, sabe o que era? O espírito, o que ela mais sofria era de frio. O que mais o espírito sofria era frio. Olha que coisa, a consciência. O frio daquela noite, que ela não esqueceu. A mãe sendo colocada para fora de casa no frio. Ela sentia frio no além. Um frio insuportável. Veja a consciência. Por que eu estou contando essa história? Porque dá de graça o que de graça recebestes. O que é que ela recebeu como filha? Recebeu um monte de coisa de graça. E ela trocou esses valores por valores materiais. Ela substituiu aquilo que ela recebeu de graça por algo, ela mercantilizou, comercializou aquilo que ela recebeu de graça, que é o afeto da mãe, né? Aquela coisa da gratidão em relação aos pais, mesmo quando os pais não são justos e não são modelos, né? E aí sofria no além-túmulo, né? Então, é esse o meu comentário de hoje. Vamos passar aí para perguntas, dúvidas, acréscimos, contribuições. Como eu estava falando hoje mais cedo, perguntei para você então, qual seria o tema, né? Eu achei interessante a forma como Kardec, na realidade, trata os temas em sequência. Porque agora que eu comecei a fazer esse estudo dessa forma, de sequencial e fazendo os links. A partir do mês passado que eu comecei a vir, eu comecei a estudar um pouquinho antes, tentar fazer os links dos capítulos e as sequências de cada ano. Então eu acho interessante que no capítulo anterior, o último tópico que a gente trouxe foi exatamente sobre a providência, a questão da providência, não se afadigar pelo oposto do outro. E logo em seguida ele fala sobre esse dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, eles receberam a mensagem do Cristo de graça. Eles receberam todas aquelas benesses, todas aquelas curas que o Cristo proporcionou ao seu psicológico, ao seu perispírito, ao seu espírito. Todos os ensinamentos que eles receberam de graça. E assim ao passar dos anos, ao passar dos séculos, recebemos essas mensagens de maneira tão gratuita, de maneira aberta e de maneira facilitada, e que às vezes esquecemos de dar um pouco disso que recebemos. Mas quando Kardec organiza dessa forma, eu acho que ele nos faz relembrar e pensar dessa forma. Lembrar que não nos afadigar pelo apóstolo do ouro significa mantermos fé na providência e também auxiliarmos, mesmo que estando em dificuldade, em alguma dificuldade. Então, essa sequência me fez relembrar muitas coisas e pensar de forma diferenciada. E com relação a passar essa mensagem, eu acho que
muitas vezes esquecemos da importância que temos na vida dos outros que estão à nossa volta. Às vezes uma atitude de agir de uma forma diferente, a questão do exemplo, é dar muito mais do que uma palavra que muitas vezes falamos e a pessoa não nos escuta. Então aquele exemplo de estarmos ali e demonstrar aquilo que nós falamos é muito importante. Então acho que foi uma mensagem muito interessante sobre esse dar gratuitamente aquilo que recebeste. Essa cura muito além do corpo material, como você falou. Eu acho que ele exemplifica para que fique claro para eles, para que eles entendam na época. A mensagem é especificada, mas não há um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo sobre curar doenças, para que eles entendessem, curar o espírito, o demônio, como eles chamavam. Então, eu acho que é só para exemplificar. Entendam que dessa forma aqui é o material, mas como vocês ainda não conhecem o reino dos céus, que eu sempre falei que o reino não é desse mundo, fiquem com os exemplos físicos para que no futuro todo mundo entenda a parte mais espiritual.